Qual a projeção para a economia do Brasil em 2023, 2024? Como enxerga o cenário do agronegócio para os próximos anos? O doutor Samidana é PhD em Business, doutor em Administração e comentarista da Rádio Jovem Pan. Vamos receber, com a salva de palmas, Samidana. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui. O agro, como vocês sabem, é um dos responsáveis pela economia brasileira. No último PIB, o agro foi a locomotiva. Se não fosse o agro, a gente estaria numa situação bem complicada. Se a gente comparar a eficiência internacional em vários setores da economia, o agro é um dos poucos que a gente consegue fazer melhor que os outros. A gente é mais eficiente. Você pega a produtividade por hectare, as sacas de soja, e o algodão não é diferente. Eu estudei um pouco para poder falar para vocês do cenário. Peço desculpa se eu falar alguma besteira sobre o agro, mas pelo que eu vi, é o segundo maior produtor do mundo e há uma projeção que em 5 anos possa vir a ser o primeiro. Eu tenho uma visão ortodoxa da economia. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas confundem ortodoxia com ser de direita ou ortodoxia com ser liberal. O que é ortodoxia? É você olhar as melhores práticas, e com isso você vê o que deu certo e o que não deu certo no mundo. Em políticas sociais que são bem consolidadas, por exemplo, Bolsa Família. Bolsa Família não foi criado pelo Lula, não foi criado pelo FHC, é uma transferência direta de renda e é um programa que sabe que tem resultado. Agora tem outras milhares de coisas que são políticas de esquerda que não tem muito sentido, como por exemplo estatização, como por exemplo você criar indústrias pertencentes ao governo e como por exemplo você não cuidar da inflação. E eu tenho essa visão para a economia como um todo. Não posso deixar de falar um pouco da reforma tributária, eu vou começar falando disso. Reforma tributária, ontem foi lido o texto, estão querendo votar hoje em primeiro turno na Câmara, deve se estender um pouco, e talvez seja a reforma mais importante que veremos nos próximos anos. O Brasil vive um manicômio tributário, como os economistas gostam de chamar. Se a gente pegar o índice de complexidade tributária, o Brasil tem mais de 60 países, por volta de 60. O Brasil nunca conseguiu sair da 6ª pior colocação. Muitas vezes consegue ter o pior sistema em complexidade tributária do mundo. As regras são confusas, são sem paralelo no mundo. Assim, por que vocês fazem isso? Quem que fez isso que deu certo? Ninguém. E evidente que precisa de uma reforma. Mas por incrível que pareça, a reforma, e quase sempre que acontece na política é isso, vem uma reforma, mas vem uns jabutis juntos na árvore. Por exemplo, a ideia do IVA não é uma ideia ruim. O Japão usa IVA, muitos países da Europa usam IVA. No meu entendimento, a reforma tributária tem 2 problemas muito grandes que precisam e podem ser tratados. Ou melhor, 3. O primeiro é que o texto não apareceu, ninguém viu o texto. O texto foi entregue ontem. Então, o negócio que vai mexer na vida de 200 milhões de brasileiros, você não pode ter um negócio escondido. Tem que ser um negócio discutido com a sociedade, com as associações,
senão é óbvio que vai dar problema isso daí. A outra coisa é a questão do pacto federativo. A gente vive com unidades federais, então você não pode acabar com a autonomia dos estados. Isso me parece que já está sendo endereçado, mas ainda assim é um problema grande. Não deveria mexer no pacto federativo. E outra coisa que também não dá para entender, bom, se vai fazer IVA, por que não faz um IVA só? Por que vai fazer um IVA dual? Mas se a gente for pegar, a alíquota que estão cobrando é uma alíquota proibitiva. Nenhum país cobra uma alíquota. Estão falando, de novo, não tem estudo. Eu vi um monte de economista chutando o número, mas não tem. Eu quero, me dá a planilha de cálculo. Não tem. Se o cara falar que tem, é mentiroso. Só que foi bonito falar não sei quantos bilhões para lá, bilhões para cá, mas ninguém sabe isso. Não tem esse número. O próprio governo não apresentou esse número. Então essa questão da alíquota é proibitiva. Na Noruega, se eu não me engano, que é um país que a educação premiada, segurança, saúde, eu acho que é 17%. Como é que você vai cobrar 25% num país como o Brasil? Não tem o menor sentido. Então, dito isso, agora eu vou falar um pouco dos problemas que hoje tem disso. Até o presidente falou, é evidente que eu tenho uma visão, eu não sou protecionista da indústria, mas por outro lado, a gente já tem uma isonomia. Não dá para a gente pagar imposto aqui e o estrangeiro vender para cá sem pagar alíquotas compatíveis. Não acho certo também taxar em 78% o produto importado, mas zero não é razoável. Você estava falando dos $50, bom, estava até, vocês comentaram da Renner, tinha uma pessoa da Renner aqui, se eu não me engano a Bruna, ela, $50 não é um ticket baixo para uma compra em um varejo, não é irrelevante. Então, acho que precisava caminhar, tem a parte de sustentabilidade, tá bom, você quer vender para o Brasil, então você tem que cumprir os mesmos selos de sustentabilidade. A mesma coisa que o agro, inclusive, sofre. Vai tentar exportar carne para outro país para ver se não te exigem um monte de coisa. Então exige a mesma coisa. Não tem sentido você exigir do nosso e do outro. A outra coisa, quantos por cento de imposto a gente paga aqui, o setor? Tem que ser aplicado às tarifas lá. O que não dá é para ser 78%, que é 60% mais ICMS, e também não dá para ser zero. Isso eu já te digo, é inviável. A concorrência, nos tratando de forma igual, é bom, não é ruim. O Brasil vai ter, como já faz, ver sua vocação. Talvez tenha setores que a gente tem vocação, e aí vai ter indústria, vai ter grandes varejos, e talvez setores que a gente vai importar, e está tudo bem. O que não dá é para ficar com esse manicômio. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente paga imposto na origem e paga no destino. Nenhum país do mundo tem isso. Porque é uma loucura, é simplesmente uma loucura. Hoje eu tomei um voo de São Paulo para Uberlândia. E o consumo do café do avião? Tributa em São Paulo ou tributa em Minas? Briga jurídica. Vários casos clássicos. Barra de cereal com chocolate. Vai para discussão jurídica, porque cereal tem uma alíquota, chocolate tem outra. O sorvete do McDonald's já não é mais sorvete, é bebida láctea. O sonho de valsa, o ouro branco, eles não são mais chocolate também. Eles são wafer, porque paga menos. Só que quem ganha dinheiro com isso? Ganha dinheiro com isso? Lobista. Ganha dinheiro com isso? Advogado. Vocês, eu não tenho nada assim, contra advogado, nem acho que a culpa seja deles. Só que é estranho você pegar no Brasil, onde as maiores fortunas não são do empresário que colocou o dinheiro em risco, que
comprou essas máquinas, estava vendo ali os pulverizadores, drone, máquinas gigantescas, o pessoal da Syngenta mostrando a molécula para água. Pô, isso tem um investimento brutal. Não tem sentido contador e advogado estarem entre os mais ricos do país. Não é culpa deles, mas isso é um sinal de uma patologia. Não é saudável isso. Então, o que acontece? Você quer produzir, por exemplo, uma camiseta que não seja 100% algodão ou outra. Aí você vai numa discussão tributária infinita. Aí você vai contratar um monte de advogados, que vai custar dinheiro. Muitas vezes os advogados vão pelas causas mais republicanas, ou às vezes vão para lobby. Me surpreende os políticos voltarem a tão toque de caixa e ficarem falando sobre isso, se eles nem leram o texto. Porque o texto não existia. Não é porque... Eu não estou falando que o cara não leu que é preguiçoso, é porque não existia o texto. Então, quer dizer, a reforma tributária é boa? É. O IVA pode não ser o melhor modelo do mundo, mas ele faz sentido e vários países desenvolvidos usam. O que não pode é, aproveita isso para imputar o negócio, quebrar pacto federativo. Faz isso para pôr uma alíquota fora de relação. Isso não dá. É que nem... isso vale para tudo, para subsídio. Vamos fazer subsídio para o agro. Você tem que olhar... Eu defendo o subsídio para o agro, mas no sentido assim, vamos olhar as melhores práticas e ver, Estados Unidos tem subsídio, Europa tem, então faz sentido. Agora, subsídio para a indústria automotiva, eu não sei se faz sentido. Eu tenho muita dúvida se faz sentido. O que eu sei é que a gente é uma indústria que a gente fica tendo que pagar a indústria automotiva tem fechado fábricas, e não me parece que o Brasil tem aumentado a eficiência, os carros são caríssimos no Brasil. Talvez a gente não consiga produzir carro no Brasil, talvez a nossa vocação seja outro tipo de indústria. Essa última política aí do carro popular, eu praticamente acho um absurdo. Por quê? Porque você pega um dinheiro do contribuinte, que agora aumentaram, mas ia ser mais de 500 milhões para cá, e você dá subsídio. Quem que está sendo beneficiado? Quem compra carro, em tese. Então, quem compra carro não é o elo mais fraco da cadeia da sociedade. Assim, não são os mais pobres. Porque para você comprar um carro de 60 mil, você não é pobre. No Brasil, inclusive, você é considerado rico se você tiver um carro de 60 mil, porque a gente vive num país, infelizmente, que ainda tem uma desigualdade social grande. Então, eu não entendo. Mesmo esse negócio para caminhão, fica dando incentivo para caminhão. Vocês lembram que deu problema no frete? Por que deu problema no frete? Porque você fica pondo um monte de caminhão nas estradas, fica muito caminhão, fica mais oferta do que demanda, e aí o cara começa a baixar preço e trabalha às vezes para não ganhar nada. Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre isso. É o que eu tenho mais medo, que é o que eu chamo de efeito cobra. Esse nome ocorreu pelo seguinte: em Índia colonial, cidade de Delhi, Índia colonial inglesa, tinha cobras nas ruas. Uma espécie de praga, né? Cobras peçonhentas. Aí o governo falou assim: não, deixa comigo que eu vou resolver isso. Vai resolver isso, deixa comigo. E aí ele resolveu pagar um dinheiro para quem matasse as cobras e levasse em determinado local. A população da Índia, que é pobre até hoje, na época era muito mais pobre, achou legal, cara, vou matar as cobras. Mataram as cobras, ganharam dinheiro. Em determinado momento acabou as cobras. O que eles resolveram fazer? Criar cobras para então matar cobras para ganhar dinheiro. E essa história é real. E aí o governo falou: não, vocês estão de sacanagem, vocês estão fazendo isso, eu vou cancelar isso. Cancelou o programa. Ao cancelar o programa, as pessoas soltaram as cobras. E essa história é real, e por isso que dá o nome ao fenômeno. Você gastou dinheiro, não resolveu o problema e provavelmente piorou. O Brasil está cheio de problemas desse tipo.
Serra era ministro da saúde, vocês lembram? Antes de ele virar vampiro e sumir, ele trabalhava como ministro da saúde. Não, trabalhou várias coisas. Faz tempo que eu não sei por onde. Mas tudo bem. Aí ele pegou lá, plano de saúde, pessoa física, os planos particulares, familiares, não os cooperativos, os individuais. E falou, olha, estou vendo aqui que vocês não aceitam pessoas com uma determinada idade, idosos. E eu estou vendo aqui que vocês também não aceitam pessoas com doenças pré-existentes. Vou resolver esse problema. Vou baixar a portaria aqui, baixou, que os planos são obrigados a aceitar idosos e obrigados a aceitar pessoas com doenças pré-existentes. A população gostou, porque todo mundo é simpático, um idoso sem plano de saúde, uma pessoa com uma doença pré-existente sem plano de saúde. Tem uma empatia por uma questão dessa. Só que plano de saúde, o preço não é livre. Não é livre. O plano de saúde tem regulações, não pode aumentar quanto quer. O que aconteceu na prática? Os planos fizeram a conta e falaram, não nos interessa mais vender planos desse tipo. Aqui, quem tem plano de saúde, qualquer tipo de plano, quem tem plano que não seja por cooperativa, seja individual, é isso, aqui até menos, mas normalmente é 10, 20%. Por quê? Porque você acabou isso. Os planos eram perfeitos? Não, mas atendiam uma parte da população. Aí você faz uma portaria e destrói isso. Por que se faz plano de pessoa jurídica, via cooperativas, via empresa? Porque na empresa você tem duas regras, basicamente. Empresas até 100 vidas, até 99 vidas, na verdade, que é o caso da minha empresa, e aí você tem as vidas lá. Quando as pessoas, junta todo mundo que usou o plano, não só daquela empresa, mas de todos daquele segmento, e de acordo com o uso, tem o reajuste do ano que vem. Empresas maiores já é da própria empresa. Então a gente pegar, aqui, né, falando desse jeito, Baia, Basf, empresas gigantes, de acordo com o uso da empresa, vai tomar o reajuste do ano que vem. Então você quer pegar só idosos, você quer pôr 200 pessoas com doença pré-existente, beleza, você vai pagar mais por isso e está tudo certo. Então é isso que acontece. Mas falando de agro, um dos maiores casos foi o do álcool. Começou lá na época militar e o governo falou, ó, quer saber? Tinha tido a OPEP lá, a crise do petróleo, quer saber? Estrategicamente a gente tem que ter álcool. Vamos fazer o pró-álcool. Começou a fazer o pró-álcool. Década de 80, a gente tinha carros produzidos a álcool, o que era um inferno, porque... por que era um inferno? Porque o setor sucro-alcooleiro, o cara tem que decidir, se não me engano, é uma vez por ano, o mix dele, se ele vai para álcool ou se ele vai para açúcar. Quando o açúcar subia, o cara ia para açúcar. E não tinha álcool. E aí faltava álcool no mercado, tinha gente que punha álcool de cozinha no carro. Foi um tormento. Isso depois foi sanado com os carros flex. Hoje, dos carros assim, não utilitários, né, das pessoas físicas, mais de 80% é flex. Legal, carro flex. E aí, eu estou falando do primeiro, do Lula 1. Aí tinha o etanol, o Lula ia para a França e falava assim, olha que bacana aqui. Energia limpa. Teve coisas boas. O etanol, hoje mesmo, na gasolina, é feito, tem uma parte do etanol. Isso foi feito, num primeiro momento, pensando na reserva de mercado para ter isso. Mas se mostrou super eficiente. Por que se mostrou eficiente? A gasolina com a composição lá do etanol, que é o que tem hoje, ela polui menos. São Paulo, por exemplo, é uma das cidades com maior frota do país e não é uma das cidades do mundo, do país não, do mundo, e não é uma das cidades mais poluídas do mundo, justamente por causa disso. Mas beleza, aí ele foi lá, vamos investir. Pegou dinheiro do BNDES, pegou dinheiro de todo mundo e começou a financiar
financiar a usina, mas muito, assim, mas muita usina. Aí, acharam o pré-sal. Quando achou o pré-sal, ele abandonou esse negócio de energia verde, né? Começou a focar a gasolina. E para piorar, aí já foi na transmissão para Dilma, o preço da gasolina internacional começou a subir. E a Petrobras segurou, num efeito cobra, uma ilusão que o preço era barato. O usineiro quebrou, porque ele não tem como... Ele tem preço de mercado. E aí quebrou um monte de usina. Aí deu problema no passado. Cadê as usinas? Não tem. A gente vive aí num país em que os empresários tentam sobreviver apesar do governo. Claro, alguns são menos piores que os outros, mas eu, sinceramente, não sou apaixonado por político nenhum. Assim, acho que, claro, tem uns que têm muito mais problemas que outros, mas, assim, em geral, eles atrapalham muito a vida do empresário, a vida de quem quer fazer as coisas. Dito isso, eu queria mostrar um pouco a produtividade. Tem um conceito em economia que chama produtividade. A produtividade, nesse caso, é a produtividade de um trabalhador. Quanto um trabalhador gera de riqueza em um ano? Essa é a definição. Um americano, e os Estados Unidos é a maior economia do mundo, ele gera em torno de 130 e poucos mil dólares. E aí você chama os Estados Unidos de base 100. Você vai, então, 130 e poucos mil dólares é base 100 e começa a comparar vários outros países com isso. No Chile é 44. Então, 2 chilenos dá mais ou menos um americano. 3 argentinos dá um americano e 4 brasileiros dá um americano. Qual que é o motivo disso? Você acha que é genético, que o brasileiro é preguiçoso? Tem gente que fala que o brasileiro é preguiçoso, que veio do índio. É óbvio que eu não acho isso. O que eu acho é que a gente tem vários problemas. O sistema tributário é um problema grande. Eu estava falando com o pessoal da Singenta, da Molec, eles estavam falando que em vários países já está registrado e no Brasil ainda não, porque aqui demora. E, obviamente, isso afeta a produtividade. A própria estrutura, né? Eu, por exemplo, vinha num voo direto para cá, para Patos. O voo sumiu, cancelado, sumiu. Eu tive que ir em Uberlândia e, obviamente, eu consigo produzir menos porque eu estou em deslocamento. E claro que eu estou falando de um caso particular, mas se você estender isso para o Brasil, quanto tempo demora para mandar e o custo mercadorias, né? Então a gente vai lá, manda as coisas para a Zona Franca e volta. Isso tem um custo. Agora, não é um problema grande e é compreensível a gente perder dos Estados Unidos. O que não é compreensível é que a gente perde para a Argentina, a gente perde para o Chile, a gente perde para a Colômbia, a gente perde para inúmeros países em desenvolvimento, que são nossos pares. Então, no agro, inclusive, esse conceito é muito claro, né? A produtividade é quando você consegue gerar, é muito claro, mas em outros setores não é tão claro. Não é nada claro. E, para mim, a gente só vai ser um país rico quando aumentar a produtividade. Porque tem a seguinte conta. O Brasil cresceu em média, e aí eu não estou falando de Lula, de Bolsonaro, de nada, nos últimos 30 anos. A gente aumentou, em média, 2,2% a riqueza, a produtividade. É muito pouco, principalmente num país em desenvolvimento. China é casa de 2 dígitos. Mas o pior não é isso. O pior é que se você pegar, se não me engano são 2,2, 0,2 é o que aumentou de produtividade de fato. 2% foi só demográfico, ou seja, a gente tem mais gente e produziu mais porque tem mais gente. Não dá para você querer ganhar mais se você não produz mais. Então, estavam falando de piso, que não são contra piso, eu sou contra piso. Eu não acho que o Neymar ganha bilhões porque
é mais difícil ser jogador de futebol do que ser um enfermeiro. Não acho isso. Só que ele gera muitos mais bilhões, está ligado a isso. Se você aumenta piso e não aumenta a produtividade, eu não estou falando que meu pai é médico, os enfermeiros, assim, não existiria medicina se não fossem os enfermeiros, não estou falando isso. Mas eu estou falando que se a conta não fechar, isso vai virar aumento de custo, que vai virar inflação. Não tem como. Isso vale para enfermeiro, que foi o exemplo usado, mas vale para qualquer setor. Não se aumenta a produtividade aumentando o salário. Aumentar salário é produtivo. Não é isso. O agro tem muito mérito, tem muita tecnologia, é uma vitrine para o país, mas uma das coisas que são impostas ao agro é o preço internacional. O algodão tem um preço lá, não adianta você chorar, ir no sindicato, você pode fazer o que você quiser, o preço é internacional. Mesma coisa para o café, mesma coisa para a soja e para o que for. E se você não for produtivo, você está fora do mercado. É simples assim. Então, esse talvez seja o maior dilema em que a reforma tributária pode ajudar. Acho que cabe aos políticos, às entidades de classe, como a MIPA e outros, dar um direcionamento, porque vai ser aprovado isso, já tem maioria, mas pode ser aprovado com alterações que façam sentido. Né? Do jeito que está, não tem texto, a gente não sabe, aí um fala assim, vai aumentar 70% da cesta básica, não dá para entender direito a conta, assim, é complicado, né? Isso vai mudar o país para décadas, vai ser discutido. Vamos lá. Eu estudei grande parte da vida no exterior, eu fiz doutorado no Brasil, mas depois eu fiz PhD fora e fiz pós-PhD fora. E o lugar que eu escolhi para fazer o pós-PhD foi nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. Eu fiquei lá na Harvard Business School, que é um lugar que só tem cursos de pós-graduação. Tem o PhD, tem pesquisadores, mas a grande maioria são executivos, são alunos de MBA, tudo isso. E aí, enquanto eu estava lá, eu conversava muito com os executivos, porque tem curso, qualquer um pode estudar lá, você vai lá, tem curso de uma semana, de 2 semanas, tem curso com processo seletivo, sem processo, curso que tem que fazer prova para sair, curso tem para todos os gostos. Então tem executivos que ficam 2 dias, tem executivos que ficam mais tempo. Eu gostaria de perguntar para eles o seguinte, olha, você tem um hora aí na frente, um mapa do mundo, e você tem que escolher um país para abrir uma empresa. Um país para abrir uma empresa, eu queria saber qual país você escolhe, pode ser só um, e eu queria saber os motivos. Lembrando que não pode ser um motivo pessoal, tem que ser algo que você possa indicar para alguém que... não pode ser assim, eu sou brasileiro, então eu invisto no Brasil. Ou senão, eu conheço umas pessoas daquele setor na Argentina, eu vou para a Argentina. Não pode, tinha que ser um negócio mais tranquilo. E aí, cada executivo tem um país, cada executivo tem os seus motivos, mas basicamente a gente pode falar em alguns critérios que são usados. O primeiro é o tamanho da população. O tamanho da população, você sabe que no agro isso impacta demais, porque somente alimento, quanto maior a população, você pegar índice de consumo, a China e a Índia estão sempre na ponta, porque bilhões de pessoas. E aí cada executivo tem um valor, tem uns que falam em 70 milhões de pessoas, outros falam em 100 milhões, outros falam em 50 milhões, enfim, tem um número. Isso é um mercado potencial. Então, quanto maior o mercado potencial, melhor. Você pensar até no que eu falei de tributos, da questão jurídica. Você tem um custo para se instalar num país, você tem que entender as leis, as regras, os tributos, sei lá. Então, assim, talvez para entender um país de 100 milhões não seja mais difícil do que um país de 7 milhões, de 4 milhões como Uruguai, Paraguai, e um pouco a mais. Então o cara tende
como ir para um mercado maior. É a primeira coisa. Mas é só isso? Não, não é só isso. Segundo critério, é quanto de dinheiro tem o país. Porque também não adianta. Aí tem Bangladesh, Paquistão, tem um monte de países assim, que é muito populoso, mas muito pobre. Não tem saneamento básico. Aqui a gente tem problemas também, dependendo da região, graves. Mas eles não têm luz elétrica. E aí, por exemplo, ele vai produzir geladeira, o cara não tem luz elétrica, não tem o menor sentido. Então, várias indústrias evitam países muito pobres. E nesse caso, a gente não está falando quantos por cento cresce ou não cresce o PIB. A gente está falando de dinheiro gerado mesmo. O PIB, numa tradução livre, num conceito simples, é quanto o país produz de riqueza, ou a região de riqueza em determinado tempo. E aí muitos falam em PIBs de 800 bilhões, de 1 trilhão de dólares, que é quanto gira de dinheiro naquele local em determinado tempo, e aí eu estou falando de um ano. Mas você tem o PIB aqui do estado, o PIB da cidade, quanto gerou de dinheiro isso. E por último, e o agro entende bem isso, é a questão da área. Não adianta ser país muito pequeno que fica muito caro. Japão, por exemplo. Japão, Tóquio em especial, é uma cidade riquíssima em PIB, é uma cidade hiperpopulosa, só que é quase impossível você produzir alguma coisa ali, porque o metro quadrado custa uma fortuna. Eu tive a chance de ir uma única vez para Tóquio, e o hotel foi o mais caro que eu paguei na vida, e nem de longe, são os 30 melhores que eu paguei. Para a gente que é brasileiro, a gente não tem costume, eu também não consegui ficar numa... Eles têm hotéis que são cápsulas, parece um caixão, assim, sabe? De tão caro que é um metro quadrado, o cara pensa em metro cúbico. Para uma cidade ter que ter isso, o cara dormir num caixão, precisa ser muito caro. E aí procuram países grandes. Por que eu estou falando isso? Porque no final das contas, 80% ou algo assim dos executivos chegam só em 4 países do mundo como grandes potenciais: Estados Unidos, a Rússia, a China e o Brasil. Estados Unidos, vamos saber os Estados Unidos. Estados Unidos, na maior economia do mundo, é o berço do capitalismo, sonho americano, né, do cara conseguir, com esforço, com empenho, virar empresário e ganhar dinheiro. São inúmeros casos disso. As empresas mais ricas do mundo surgiram lá. Pô, tem um problema nos Estados Unidos. O pessoal do estratégico, então você quer abrir uma loja para vender camiseta de algodão. Legal. Você sabe quantas lojas tem nos Estados Unidos, marcas diferentes? É um negócio assustador. Você vai vender suco de laranja, tem não sei quantas marcas. Mais de 10 vezes o número do Brasil, tá? Pelo menos 10 vezes em quase qualquer setor. Isso implica duas coisas que não são tão gratas para o empreendedor. A primeira é, você vai ter que gastar muito com marketing, porque senão as pessoas sequer saberão da sua existência. Ninguém vai saber que você existe. Segunda coisa, você vai ter que ter uma margem muito pequena. Porque se tiver uma margem alta, seu preço vai estar fora de mercado. Nos Estados Unidos, um CEO, um presidente de empresa, um diretor de empresa que entrega 10% de retorno aos acionistas é um gênio. Aqui no Brasil, ele não bateu a Selic. Aqui no Brasil, você fala, ó, fecha o seu negócio, investe no governo e vai para casa. Vocês entenderem a diferença. Então, obviamente, quem tem empresa no Brasil não é para ganhar 10%, é para ganhar mais. Ah, porque a taxa Selic está alta. Tá, mas historicamente foi alta. Eu diria que não foi alta durante um breve momento da história. Se pegar desde o Plano Real, a gente teve taxa de 40 e poucos % acima da inflação. O negócio sempre foi alta as taxas. Então, Estados Unidos é bom, é ótimo. A sociedade vive bem, é um país rico.
mas não é talvez um lugar fácil de você escalar empresas lá. Rússia a gente viu, né? Eu comecei o contato com a Rússia, nunca estive na Rússia, mas entender um pouco da Rússia, né? Primeiro nas aulas de história do colégio, não lembro quase nada, mas depois na Copa do Mundo, que era a Copa da Rússia, a gente via aquelas imagens, eu achava legal. Aí você começa a entender e começa a ver, poxa, a Rússia não é um país assim tão amigável. Na Chechênia, que é um território de domínio russo, as mulheres não podem estudar, não podem dirigir no século XXI. Eu não sei se vocês perceberam, o Putin, ele não é presidente da Rússia, ele é meio que o dono da Rússia, assim. Ele é meio o CEO da Rússia. Ele está há quantos anos no poder? Antes dele, eu lembro do Gorbachev, que tinha mancha na cabeça, que também ficou 200 anos. Por uma herança do comunismo, do socialismo, da União Soviética, a Rússia tem muita máfia. E a máfia russa, diferente daqui, e eu acho que isso é um perigo para qualquer país, ela não está nos negócios apenas ilegais. Aqui você fala de máfia, tem as organizações, crime organizado, droga, arma, roubo, golpes. Lá a Rússia tem problemas se você quiser abrir uma empresa, uma indústria têxtil. Se quiser abrir uma loja, você vai ter que ter um sócio mafioso. Como que a gente sabe isso? Por várias formas. A Rússia é o país que mais mata empresários no mundo. Teve essa semana uma moça que apareceu suicídio, caiu pela janela. Os caras somem lá. Que mais mata empresários do mundo em termos absolutos e relativos. Aqui a gente tem empresários, pessoas do setor. Quantos aqui, ou quem aqui conhece algum brasileiro que abriu, não que vende para a Rússia, mas que abriu empresa na Rússia? Ninguém. Se eu perguntasse Estados Unidos ou até mesmo China, talvez vocês conheceriam. Por quê? Porque não é um lugar amigável para isso. Falando em China, a China é gigante. A China é a segunda maior economia do mundo. A China, poxa, maior parceira comercial do Brasil é a China. A gente deve muito aos chineses. A economia chinesa puxa a economia brasileira. A economia chinesa formal não só prejudica o Brasil, o mundo inteiro hoje é muito dependente da China. Muito. Mas a China tem seus desafios. Não é tão fácil. Por exemplo, o Google agora está na China de novo. Mas em determinado momento, o governo chinês falou assim, seu Google, não quero mais você aqui, tá bom? Então, amanhã, a partir de amanhã, você pode ir embora. A gente não deixa você fazer esse tipo de negócio. Tem negócios que eles permitem estrangeiros fazerem, tem negócios que não. Mídia não, internet não, e acabou. Ou se tivesse um amigo na China, você não podia trocar o WhatsApp com ele, porque o WhatsApp estava proibido na China. Tem que usar o chat que é do governo lá, que é o WeChat, que monitora sei lá quantas coisas. Você não pode falar mal do governo na China. Parece até outro país que... Você fala para o chinês, e aí, como está a vida? Ele fala, não posso reclamar. Ele fala, então está tudo bem. Não, é que eu não posso reclamar mesmo. Mas assim, isso, de certa forma, não dá para considerar a China uma democracia. Está longe de ser uma democracia, né? Não que não dê para fazer negócios, que as pessoas não ganhem muito dinheiro, assim, mas não é um país assim tão fácil. Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil tem seus problemas, é evidente que tem. Todos os problemas que eu falei são reais, são preocupantes. Mas também não tem nenhum lugar do mundo que o cara vai ter vida fácil. E eu estou falando isso porque não tem nenhum empresário ou empresa grande que vai ignorar o mercado brasileiro. E nesse sentido, eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Eu tentei atualizar com o Marcos Fábio, que é um conhecido aí de muitos, que é um professor da USP, lá de Ribeirão. Ele falou que a gente é o maior mercado produtor de café, de soja, de suco de laranja, de açúcar de nióbio. Segundo maior de algodão, de carne bovina, de minério de ferro e de biodiesel. Terceiro maior mercado do mundo de carne de frango, de chocolate, de milho, de cerveja, de energia hidrelétrica. 4,
de leite de carne suína e o 8º de energia eólica. Então, sim, todos são mercados gigantescos, mercados competitivos que a gente tem em destaque. Então, quando o cara fala assim, porque aqui vai virar Venezuela, eu não acho. Eu acho que vai virar Cuba. Eu não acho que dá para comparar o tamanho do Brasil com uma ilha. Quer dizer que vai dar certo e que não tem como a gente ficar pior? Não quer dizer isso. Mas não, são bichos diferentes, né? Tanto a participação nesses mercados, como o tamanho do Brasil em outros, é muito relevante e não é nem chega perto de Cuba, que é uma ilha isolada e não nada. Quando a gente fala de mercado consumidor, a gente é o maior mercado consumidor de perfumes, segundo maior de pets, de café, de cirurgia plástica, de cartões, terceiro maior mercado de produtos de beleza, quarto maior mercado de helicópteros do mundo. O estado do Paraná tem mais helicópteros que o estado de Nova York, por exemplo. Quarto, indo para terceiro maior mercado de smartphones do mundo. A gente é o quarto maior mercado de eletrônicos, quarto maior mercado da Netflix, quarto mercado em membros de academia, sétimo em medicamentos, TI e automóveis. Aí tem duas características muito interessantes. Vocês lembram quando o Uber chegou no Brasil? 2014, foi no ano da Copa do Mundo, confusão, taxista brigando, quebrando, não sei se vocês lembram disso. Foi bem na época da Copa do Mundo, talvez um pouco antes. Em poucos meses, o Uber já tinha São Paulo como a principal cidade do Uber no mundo, tanto em número de corridas como em faturamento. E a segunda oscilava entre Rio de Janeiro e Cidade do México. A Netflix, ela existe há muitos anos, é verdade. Não sei se vocês conhecem essa Netflix. Começou com uma locadora em que você pagava assinatura e te entregava os filmes, mas o modelo atual da Netflix é relativamente recente. Quantos aqui tem Netflix? Mas se tiver a caixinha, também compra. Aí já teríamos... Você vê que a maioria tem. Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil tem uma característica que todo empresário gostaria. A gente aceita bem novos produtos, novos serviços, a gente muda hábito de consumo. E isso tem duas razões. Uma razão é cultural. O Brasil não é tão apegado a costumes como japoneses, como alemães. Se mudar hábito de consumo no Japão é quase impossível. No Brasil não. Então você pegar, eu tenho 44 anos, então um homem de 44 anos no Brasil tem muito mais chance de assinar um serviço novo, de mudar o hábito, que um japonês, que um alemão. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é demográfica. Metade do Brasil, mais ou menos, metade do Brasil tem menos de 30 anos. Em economia, quando você tem menos de 30 anos, você é jovem. Quando você tem mais de 30, você é adulto ou idoso, depende do pegar. E jovem é o que mais muda hábito e aceita novos produtos e serviços. Tem muita gente aqui que não se acha, porque se acha jovem, tem mais de 30, mas não interessa, você não é mais jovem na visão da economia. Você pode se sentir, pode, mas não muda nada. Você pode se sentir até uma cabra, se você quiser, mas você não vai ser mais jovem quando fizer a estatística. E o Brasil recorre bem a isso, assim. Então a gente tem essas características que ajudam muito. Então, sim, seja por uma questão demográfica, seja por questão de tecnologia, seja pelos motivos que eu falei, eu acredito que o Brasil vai prosperar. Se o governo atrapalhar, vai demorar um pouco mais. Se o governo ajudar, vai mais rápido. Mas assim, eu vejo que a trajetória do Brasil é uma trajetória boa, assim. E isso falando pelo agro. Claro que o agro tem alguns desafios, eu acho que o grande desafio, pelo que eu vejo, é a questão, principalmente, da África
da tecnologia, muita tecnologia chinesa da África, mas isso, pelo que eu sei, vai demorar ainda um bom tempo, e não é em todos os mercados, mas também a gente não está parado. Então, a gente tem terras boas, tecnologia boa, tem conhecimento técnico. Acho que o agro orgulha, assim, em geral, os brasileiros. E antes de eu abrir para perguntas, eu não estou me dando bem com esse negócio. Tanto. Aí já abri pergunta, eu queria falar um pouco disso que é o efeito recency effect. Uma das coisas que eu estudo é a psicologia econômica, que na visão ortodoxa é muito mais métricas e estatísticas do que a psicologia no sentido europeu. E o ser humano, ele tem um efeito que pode ser traduzido como efeito miopia. O que significa isso? Que a gente dá mais importância para o passado recente do que deveria. Um exemplo é jogo de futebol. Toda a Copa do Mundo, o Brasil começa, se classifica, aí todo mundo fala, agora vem o Hexa. Os ingleses falam it's coming home. Aí quando perde um jogo, na Copa normalmente o Brasil perde jogos que são eliminatórios, aí fala, acabou o futebol no Brasil, bom era antes. Porque a gente está dando muita importância para o passado recente. Então ganha 3 jogos, qualquer time de futebol, quando ganha 3 jogos, a torcida empolga. Ontem, né, o América, inclusive, ganhou do Corinthians. Muita gente fala, agora vai. E quando perde, é a mesma coisa. Quando perde 3 jogos, é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Eu não sei se vocês lembram, quando o Brasil foi escolhido para ceder a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, a The Economist, que é a principal revista de economia do mundo, fez uma capa, que era o Cristo Redentor decolando, com uma frase falando Brasil takes off, o Brasil decola, ou agora vai, ou coisa assim. Essa capa deu muito azar. Depois disso veio a Dilma, aí pegou preço, aí foi Petrobras. Foi um problema. A Dilma conseguiu entregar uma taxa de desemprego maior que na pandemia. Assim. Uma inflação maior que na pandemia. Assim, um negócio meio maluco. Assim. Por quê? Porque a Economist estava vendo algum passado recente no Brasil que estava bom, mas deu muito peso ao passado recente no Brasil. E o contrário também vale. Muitas vezes a gente... E a Decola depois fez outra capa, que era o Cristo se esborrachando no chão, assim, tipo, deu errado. E depois a gente acabou indo melhor um pouco. O Temer, o início do Bolsonaro. Por quê? Porque provavelmente quando eles fizeram a segunda capa, a gente também não estava tão ruim quanto se imaginava. O passado recente era ruim, a gente tinha coisas positivas. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pegar assim, o passado recente, é ruim no Brasil. Ali teve pandemia, no mundo teve guerra, né? Continua tendo guerra, deram muito dinheiro na pandemia a todos os países e colheram a inflação, com isso as taxas de juros estão altas no mundo inteiro. O cenário político no Brasil não é amigável. Desde a primeira eleição do Bolsonaro, as pessoas brigam por conta de política, se polarizou mais. Então o cara olha o passado recente, eu conheço muitos empresários que olham o passado recente e ficam com medo. E com medo o cara fala assim, não, vamos esperar para ver, com calma, ver para onde. Agora, isso pode ser fatal. Eu não tenho dúvida que mais empresas quebram por não investir do que investindo errado. Por exemplo, o cara do setor de vocês, do agro,
É difícil ele não conhecer o setor. Ah, comprei uma máquina que servia para, sei lá, para soja, eu pus no algodão e deu. Ah, é difícil. Se o cara fizer uma burrada dessa, ele vai quebrar. Mas assim, é difícil fazer uma coisa dessa. E quando a gente olha, por exemplo, vou mudar um pouco de setor, a Nokia. Nokia, se eu não me engano, a Nokia é finlandesa, né? Se eu não me engano. A Nokia, empresa finlandesa, celular Nokia, sucesso no mundo quando foi lançado. Era o celular mais vendido no mundo, mais ou menos que a Samsung, em termos de quantidade. Tinha o jogo da cobrinha, não sei se vocês lembram. Nokia quebrou. Aí tem esse vídeo no YouTube, que é o CEO da Nokia, muito emocionado quando quebra, e eles são vendidos, se eu não me engano, por um valor baixíssimo, bem menos que o estoque para a Microsoft. Ele está chorando, vai ter que demitir todo mundo, isso é um inferno. E ele fala assim, a gente não fez nada de errado e perdeu o jogo. A BlackBerry, eu lembro quando eu fui fazer PhD fora, 2005 talvez, 2005, 2006, o BlackBerry era muito tecnológico. O BlackBerry tinha um WhatsApp dele que chamava BBM. O BlackBerry, você recebia e-mail imediatamente quando chegava. Mesmo que nem existia iPhone, mas mesmo que quando ele foi lançado. Mesmo depois com o iPhone você tinha que conectar para fazer isso. O BlackBerry já tinha um sistema que ficava o tempo todo. O Obama, presidente dos Estados Unidos, usava a BlackBerry, tem várias fotos do Obama com o BlackBerry, e a BlackBerry quebrou. Então a mensagem final que eu queria dar é: claro que investir tem risco. E claro que sem mexer errado você pode quebrar. Mas não é tão claro e é super perigoso você não investir. Então, o que eu vejo é muitos empresários nesse problema já há alguns anos sem investir. Antes de acabar, eu não sei se a gente pode abrir para perguntas, eu vou abrir, a gente tem mais uns 10 minutos para perguntas, mas eu vou deixar minhas redes sociais, a Samidana Oficial no Instagram, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, a Samidana, e meu e-mail é comunicacal, que é comunicação sem cedilha e sem tio, @samidana.com.br. Vamos rapidamente para perguntas, porque eu sei que tem um almoço, muita gente já deve estar com fome.